Você já parou para se perguntar se realmente está salvo? Não me refiro àquela certeza superficial que repetimos nas orações decoradas, mas àquela convicção profunda que atravessa a alma e nos faz dormir em paz todas as noites. Será que você tem essa certeza? Ou será que existe uma inquietação escondida dentro de você, um desconforto que você prefere ignorar? Padre Pio dizia algo que arrepia a alma de qualquer pessoa sincera consigo mesma. O maior engano do demônio não é fazer você duvidar de Deus. Não. Isso seria óbvio demais, fácil demais de detectar. O maior engano é fazer você acreditar que está salvo enquanto vive em pecado mortal, enquanto seu coração está cada vez mais distante da graça de Deus. É fazer você dormir tranquilo na ilusão espiritual, enquanto sua alma caminha para o abismo. Quantas pessoas hoje frequentam a igreja, rezam o terço, fazem o sinal da cruz antes das refeições, mas vivem com o coração dividido? Quantos dizem, Senhor, Senhor, com os lábios, mas seus atos negam tudo aquilo que professam? E o mais assustador, quantos estão tão cegos espiritualmente que nem percebem o perigo que correm? Hoje, neste momento, o Espírito Santo pode estar te alertando. Talvez você tenha clicado neste vídeo porque algo dentro de você sente que precisa ouvir essas palavras. E eu preciso te dizer com toda sinceridade, existem sinais silenciosos, profundos, quase imperceptíveis, que revelam quando uma alma já se afastou da graça de Deus. São sinais que passam despercebidos no dia a dia corrido, mas que marcam a diferença entre estar verdadeiramente salvo e viver uma mentira espiritual. Vou compartilhar com você 3 sinais que Padre Pio identificava nas almas que estavam em perigo. São sinais que ele via durante as confissões, quando olhava profundamente para o coração das pessoas. Aí ele chorava, meu irmão. Ele chorava porque via tantas almas boas, pessoas sinceras, que estavam sendo enganadas pelo inimigo de suas almas. Antes de continuarmos, preciso te pedir algo importante. Se você acredita que esta mensagem pode salvar vidas, que pode acordar almas adormecidas, deixe seu like agora. Não é por mim, é pela mensagem que precisa chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque conteúdos como este podem mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. E faça isso agora, porque o que vou revelar pode incomodar, pode mexer com verdades que você preferia não encarar. Mas é justamente esse incômodo que o Espírito Santo usa para nos despertar. Como dizia Padre Pio, é melhor sentir a dor do arrependimento aqui na terra do que a dor eterna da separação de Deus. Se esta mensagem tocar seu coração, se você sentir que precisa renovar sua vida espiritual, escreva nos comentários, Senhor, renova em mim a tua graça. Esse simples ato de fé já é um passo de volta para os braços do Pai. Então prepare seu coração, porque vamos falar de coisas que muitos preferem evitar. Vamos olhar para dentro da alma com a mesma honestidade com que Padre Pio olhava. E lembre-se, reconhecer o problema é o primeiro passo para a cura. Sabe o que mais me impressiona nos relatos sobre Padre Pio? Não são apenas os milagres físicos, as curas inexplicáveis ou os estigmas que marcavam seu corpo. O que realmente me toca é a forma como ele via através das pessoas. Ele tinha o dom de ler as almas, de enxergar o que estava escondido no mais profundo do coração humano. Há um relato de uma mulher que foi se confessar com Padre Pio. Ela chegou confiante, havia se preparado, tinha sua lista de pecados decorada. Quando começou a falar, Padre Pio a interrompeu e disse, Minha filha, você está me contando sobre sua vida, mas não está me abrindo seu coração. Você confessa os pecados com a boca, mas não sente dor na alma, e sem essa dor não há perdão verdadeiro. A mulher ficou paralisada. Naquele momento, ela entendeu que havia passado anos vivendo uma fé mecânica, automática, sem vida. Rezava porque era costume, confessava porque era obrigação, comungava porque todos faziam, mas seu coração estava frio, distante, endurecido pelas rotinas vazias. E quantos de nós estamos exatamente assim? Quantos vivem uma espiritualidade de aparências, onde tudo parece certo por fora,
mas por dentro há um vazio imenso. A grande tragédia não é pecar, meu irmão. Todo ser humano peca. Somos fracos, somos limitados. A grande tragédia é pecar e não sentir mais nada. É quando a consciência se cala, quando o coração se acostuma com o erro, quando normalizamos o que deveria nos fazer chorar. Padre Pio dizia que o demônio trabalha devagar. Ele não tenta te arrancar de Deus de uma vez só, porque isso seria perceptível demais. Ele trabalha nas pequenas coisas. Primeiro, te faz pular uma oração aqui, depois te convence a faltar uma missa ali. Então ele coloca uma pequena mentira, um pequeno ressentimento, uma pequena desonestidade. E aos poucos, sem você perceber, sua vida espiritual vai esfriando, vai perdendo o calor da presença de Deus. O que torna isso tão perigoso é que você continua fazendo tudo certo externamente. Você ainda vai à igreja, ainda tem sua Bíblia na cabeceira, ainda usa seu escapulário ou sua medalha, mas por dentro, algo fundamental mudou. A conexão viva com Deus foi substituída por uma religiosidade morta, sem vida, sem poder transformador. É por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus. Eles faziam tudo certinho, seguiam todas as regras, mas seus corações estavam longe de Deus. E hoje não é diferente. Existem pessoas que vivem como fariseus modernos, cumprindo rituais, mas sem intimidade real com o Criador. Os 3 sinais que vou revelar agora são como um espelho para a alma. Quando você se olhar neles, vai descobrir se sua fé é viva ou se é apenas um costume sem vida. E essa descoberta, por mais dolorosa que possa ser, é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida espiritual. Porque só quando reconhecemos onde estamos é que podemos voltar para casa. Padre Pio sempre dizia que Deus é infinitamente misericordioso, mas não é condescendente. Ele perdoa tudo, mas exige verdade. Exige que venhamos até Ele com o coração quebrantado, com humildade genuína, reconhecendo nossa miséria e nossa necessidade dEle. Então respire fundo, porque vamos começar a olhar para esses sinais. E peça agora mesmo ao Espírito Santo que te mostre a verdade sobre o estado da sua alma. Porque essa verdade, ainda que doa, é a única coisa que pode te libertar. O primeiro sinal de que uma pessoa não está verdadeiramente salva é algo que passa despercebido pela maioria: a ausência de arrependimento verdadeiro. E quando falo de arrependimento, não me refiro àquele "desculpa, Senhor" que dizemos rapidamente antes de dormir. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que Padre Pio chamava de a ferida que sangra no coração. Você conhece aquela sensação de quando machuca alguém que você ama profundamente? Aquela dor no peito, aquele aperto na garganta, aquela vontade de voltar no tempo e desfazer o que fez? Aquela insônia que te pega quando você lembra do olhar magoado da pessoa? Esse tipo de dor é o que deveria acontecer quando pecamos contra Deus. Mas acontece? Você sente essa dor ou apenas repete palavras vazias de arrependimento? Padre Pio recebia milhares de confissões, e ele contava que a maioria das pessoas vinha com listas decoradas, falando dos pecados como quem recita uma receita de bolo, sem emoção, sem dor, sem lágrimas, apenas cumprindo um protocolo religioso. E quando ele perguntava: "Mas você sente dor por ter ofendido a Deus?", muitos ficavam confusos. Nunca tinham pensado nisso. Para eles, bastava listar os erros e pronto, estavam perdoados. Mas não funciona assim. O próprio Jesus disse que nem todo aquele que diz "Senhor, Senhor" entrará no reino dos céus. Não basta pronunciar as palavras certas. É preciso sentir o peso do que fizemos. É preciso entender que cada pecado é um novo golpe no coração de Deus, uma nova rejeição ao amor que Ele tem por nós. Pense comigo. Se você trai um amigo e depois volta para ele dizendo "desculpa", mas sem realmente sentir o que fez, sem mudar seu comportamento, essa desculpa significa algo? Não. É apenas uma palavra vazia. Da mesma forma, quando confessamos nossos pecados apenas por hábito, sem verdadeira contrição, estamos oferecendo a Deus palavras vazias. O arrependimento verdadeiro dói, ele incomoda, ele te tira o sono.
Ele faz você querer se ajoelhar e chorar diante do crucifixo, pedindo perdão não apenas pelos seus atos, mas pela dureza do seu coração. Padre Pio dizia que uma alma verdadeiramente arrependida sente saudade do céu. Sente saudade daquela paz que só existe quando estamos em plena comunhão com Deus. Agora me responda com honestidade. Quando foi a última vez que você realmente chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que sentiu uma dor genuína por ter ofendido a Deus? Se você não consegue lembrar, talvez esteja vivendo aquele primeiro sinal. Confessa os pecados com a boca, mas não com o coração. Que o mais perigoso é que o demônio sussurra no seu ouvido. Está tudo bem, Deus entende, você é apenas humano. Ele sabe que você vai errar de novo mesmo. E aos poucos você vai normalizando o pecado, vai perdendo a sensibilidade espiritual, vai se acostumando com aquilo que deveria te horrorizar. Padre Pio contava a história de um homem que se confessava toda semana do mesmo pecado. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma confissão. Um dia, Padre Pio o confrontou. Meu filho, você não está se arrependendo. Você está apenas relatando. Porque quem se arrepende de verdade luta para não repetir o erro. Pode cair de novo? Sim, somos fracos. Mas cai chorando, cai pedindo forças, cai com o desejo ardente de vencer na próxima vez. Esse é o ponto. O arrependimento verdadeiro produz mudança. Não significa que você nunca mais vai pecar, mas significa que você luta contra o pecado, que você não se entrega passivamente a ele. Você pode tropeçar, mas não fica deitado na lama. Você levanta, mesmo que seja pela 1000ª vez. Quando você peca e não sente nada, quando sua consciência se cala, é porque o Espírito Santo já não está mais falando ali. E quando o Espírito se cala, o vazio que fica é preenchido por outras vozes. Vozes que te enganam, que te embalam numa falsa paz. A confissão não é mágica. Não basta ir lá, falar seus pecados e sair achando que está tudo resolvido. A confissão exige contrição. Exige o firme propósito de não pecar mais. Exige que você chegue diante do sacerdote com a alma quebrantada, reconhecendo que sem a graça de Deus você está perdido. Então te pergunto novamente, você tem arrependimento verdadeiro ou apenas remorso passageiro? Porque o remorso é aquela culpa incômoda que vai embora sozinha com o tempo. Já o arrependimento é aquela dor sagrada que te leva aos pés da cruz, que te faz buscar a confissão com urgência, que te transforma por dentro. Se você identificou esse sinal em você, não desanime. Reconhecer o problema já é o começo da solução. Ajoelhe-se agora mesmo e peça ao Espírito Santo que quebre seu coração de pedra e te dê um coração de carne, um coração capaz de sentir, de amar e de se arrepender verdadeiramente. O segundo sinal é ainda mais sutil e perigoso, a frieza espiritual. Sabe quando a oração que antes te emocionava agora parece uma obrigação pesada? Quando o terço que você rezava com devoção virou apenas uma contagem mecânica de Ave-Marias? Quando a missa, que antes era o momento mais esperado da semana, agora parece interminável e sem sentido? Esse é o sinal da alma que está esfriando. E Padre Pio tinha uma expressão assustadora para isso. Ele chamava de febre da alma. Assim como a febre física indica que algo está errado no corpo, a frieza espiritual indica que algo gravíssimo está acontecendo na alma. É o sintoma de que o demônio está vencendo a batalha pela sua vida interior. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Eu tinha uma rotina de oração estabelecida. Rezava todo dia, lia as Escrituras, participava da missa. Mas começou a acontecer algo estranho. Aos poucos, aquilo que antes me alimentava espiritualmente começou a me cansar. Eu abria a Bíblia e as palavras pareciam sem vida. Eu rezava e parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. No começo, pensei que era apenas cansaço, uma fase ruim. Mas os dias foram passando e aquela aridez só aumentava. Eu continuava cumprindo as práticas religiosas, mas sem sentir absolutamente nada. Era como mastigar papelão achando que estava me alimentando. E o pior, comecei a me perguntar se valia a pena continuar.
Foi nesse momento que entendi o que Padre Pio dizia sobre a frieza espiritual. Ele ensinava que o demônio sopra a preguiça espiritual, o desânimo, o tédio nas coisas de Deus. E faz isso de forma tão sutil que você nem percebe. Primeiro, você pula uma oração dizendo: hoje estou cansado, amanhã eu rezo mais. Depois, você falta uma missa porque surgiu algo mais importante. E assim, aos poucos, você vai se distanciando de Deus sem nem perceber. O mais traiçoeiro disso tudo é que você continua se considerando uma pessoa religiosa. Afinal, você ainda reza de vez em quando, ainda acredita em Deus, ainda se considera católico. Mas a verdade é que sua fé está morrendo de inanição. Está definhando porque você parou de alimentá-la adequadamente. Padre Pio dizia algo revolucionário sobre isso. O demônio teme mais a alma que ora sem prazer do que aquela que ora sentindo consolação. Você entende o que isso significa? Significa que quando você continua rezando mesmo sem sentir vontade, quando você vai à missa, mesmo achando ela cansativa, quando você persevera mesmo na aridez espiritual, você está vencendo uma batalha invisível tremendamente importante. Porque sabe o que o demônio quer? Ele quer que você desista. Ele quer que você diga: não sinto mais nada quando rezo, então para que continuar? Ele quer te convencer de que se não há emoção, não há sentido. Mas isso é uma mentira mortal. A fé verdadeira não depende de emoções. A fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo parece seco e sem graça. Imagine um casamento. No começo, tudo é intenso, emocionante, apaixonante. Mas com o tempo, vem a rotina, vem os dias difíceis, vem o cansaço. Se o casal desistir quando as emoções diminuem, o casamento acaba. Mas se eles escolhem continuar amando mesmo sem sentir borboletas no estômago, constroem algo muito mais profundo e verdadeiro. Com Deus é a mesma coisa. Haverá momentos de consolação espiritual, quando você sente sua presença de forma intensa. Mas também haverá desertos, momentos em que você não sente nada. E é justamente nesses desertos que sua fé é testada e fortalecida. É ali que você prova que ama a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele te faz sentir. Mas preste atenção. Existe uma diferença entre aridez espiritual temporária e frieza espiritual crônica. A aridez é aquele período de seca que até os santos experimentaram. Já a frieza é quando você simplesmente desistiu de lutar, quando você se acomodou no distanciamento de Deus e nem se importa mais com isso. Como saber a diferença? Simples. Na aridez, você sofre porque não sente Deus. Você luta para manter suas práticas espirituais mesmo sem consolação. Na frieza, você não sofre mais, porque já se acostumou a viver sem a presença dele. Você nem sente mais falta. Padre Pio aconselhava que nos momentos de frieza espiritual, a pessoa deve se agarrar ainda mais às práticas básicas da fé. Não é hora de abandonar a oração, é hora de intensificá-la. Não é hora de faltar à missa, é hora de ir com ainda mais determinação. Porque o que você está fazendo é declarando ao demônio: você pode tirar minhas emoções, mas não pode tirar minha decisão de servir a Deus. E sabe o que acontece quando você persevera? O fogo volta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a fidelidade na aridez é sempre recompensada. Deus observa cada esforço, cada oração sem prazer, cada missa que você foi arrastado. E Ele valoriza isso mais do que você imagina. Então, se você está vivendo esse segundo sinal, se sua vida espiritual está fria e sem vida, não aceite isso como normal. Não se acomode. Intensifique sua oração, busque a confissão, volte à missa, reze o terço mesmo que pareça impossível. Porque cada ato de fidelidade na frieza é como lenha sendo colocada na fogueira. Pode parecer inútil no momento, mas em breve o fogo voltará a arder. Agora chegamos ao sinal mais grave, aquele que Padre Pio considerava o mais perigoso de todos, a ausência de caridade verdadeira. E quando falo de caridade, não estou falando apenas de dar esmola ou ajudar os pobres. Estou falando de algo muito mais profundo e exigente.
a capacidade de perdoar de coração e de amar até aqueles que te feriram. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras não são uma sugestão, são uma condição. Sem perdão, não há salvação. É simples e assustador assim. Padre Pio dizia que o rancor é a chave que o demônio usa para trancar o coração humano por dentro. Quando você guarda ressentimento, quando cultiva mágoa, quando alimenta o ódio, você está literalmente trancando a porta pela qual a graça de Deus poderia entrar. E enquanto essa porta estiver trancada por dentro, o próprio Deus não pode forçá-la a abrir. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. Existe alguém que você ainda não perdoou? Alguém que te traiu, que te magoou, que te decepcionou profundamente? Alguém cujo nome, quando você ouve, ainda faz seu coração apertar de raiva ou tristeza? Se a resposta é sim, você está vivendo o terceiro sinal. E esse sinal está bloqueando sua salvação. Eu sei o que você está pensando, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Você não sabe a dor que eu passei. Você não sabe como fui humilhado, traído, abandonado. E você tem razão, eu não sei. Mas Jesus sabe. E mesmo assim, Ele te pede para perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre. O perdão não é para quem te feriu. O perdão é para você. É você quem está sendo envenenado pelo rancor. É você quem está sendo destruído por dentro pela amargura. É você quem está afastado de Deus por causa da falta de perdão. A pessoa que te magoou pode estar vivendo tranquilamente, enquanto você se corrói por dentro. Quem está perdendo nessa história? Padre Pio contava que havia pessoas que iam se confessar com ele regularmente. Eram devotas, rezavam, jejuavam, usavam escapulário. Mas quando ele olhava em suas almas, via veneno. Via o ódio escondido, o rancor disfarçado de justiça, a vingança mascarada de indignação. E ele dizia: minha filha, de que adianta rezar 1000 Ave-Marias se você não consegue dizer um eu te perdoo sincero? O problema é que nós somos experts em justificar nossa falta de perdão. Dizemos, eu perdoo, mas não esqueço. Ou então, eu perdoo, mas não quero mais contato com essa pessoa. Ou ainda, eu já perdoei, mas não consigo olhar na cara dela. Mas será que isso é realmente perdão? O perdão verdadeiro dói. Ele custa. Ele exige que você mate seu ego, que crucifique seu orgulho, que enterre seu desejo de justiça humana. O perdão verdadeiro é quando você consegue olhar para quem te feriu e genuinamente desejar o bem dessa pessoa, genuinamente orar pela salvação dela, genuinamente se preocupar com o destino eterno dela. Você consegue fazer isso? Consegue orar sinceramente por quem te traiu? Consegue desejar que Deus abençoe quem te amaldiçoou? Consegue ver com compaixão quem te viu com desprezo? Se não consegue, seu coração ainda está preso. E um coração preso não pode entrar no céu. Padre Pio ia além. Ele dizia que não basta não odiar, é preciso amar ativamente. Não basta não fazer mal, é preciso fazer o bem. Não basta não falar mal de alguém, é preciso falar bem. E isso, meu irmão, é heroísmo espiritual. Isso é santidade. Isso é o que separa os verdadeiros discípulos de Cristo daqueles que apenas usam o título. Quantas famílias destruídas existem por falta de perdão? Irmãos que não se falam há anos por causa de uma herança. Pais e filhos separados por palavras duras que nunca foram desculpadas. Casamentos mortos porque um dos dois não conseguiu perdoar um erro do passado. E todos continuam indo à missa, todos continuam rezando, todos continuam se considerando bons cristãos, mas vivem em pecado mortal. Porque sim, a falta de perdão é pecado mortal. Não é algo menor, não é apenas uma fraqueza humana compreensível. É rebelião contra o mandamento explícito de Cristo. É escolher seu orgulho acima da obediência a Deus. É dizer, eu sei que Jesus mandou perdoar, mas no meu caso é diferente. Eu tenho razão de guardar rancor. E o mais triste é que muitas dessas pessoas morrem assim. Morrem com o coração cheio de amargura,
com relacionamentos destruídos, com a alma presa em ressentimentos antigos. E quando se apresentam diante de Deus, descobrem que aquilo que pareciam ter direito de sentir aqui na terra era exatamente o que estava bloqueando a entrada no céu. Padre Pio dizia: enquanto você não perdoar, você é prisioneiro de quem te feriu. Você entregou a chave da sua liberdade nas mãos de quem te machucou. Pense nisso. Cada vez que você se lembra da mágoa, cada vez que você alimenta a raiva, você está dando poder àquela pessoa sobre você. Você está permitindo que ela continue te ferindo, dia após dia, ano após ano. Mas há uma saída. E essa saída se chama cruz. Você precisa levar seu ressentimento até a cruz e pregá-lo lá. Precisa olhar para Jesus crucificado e ouvir ele dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele, inocente, perdoou quem o crucificou, como você, pecador, pode se recusar a perdoar quem te feriu? O perdão não significa que o que aconteceu foi certo. Não significa que você tem que voltar a confiar imediatamente. Não significa que não haverá consequências para os erros da pessoa. Mas significa que você liberta seu coração do veneno do ódio. Significa que você entrega a justiça nas mãos de Deus. Significa que você escolhe o caminho da paz em vez do caminho da vingança. Então eu te desafio agora. Pense naquela pessoa que você ainda não perdoou. Sinta a dor, reconheça a mágoa, mas então, em um ato de vontade pura, diga: Senhor, eu escolho perdoar. Não porque eu sinto, mas porque tu me pedes. Ajuda-me a transformar essa decisão em sentimento verdadeiro. Cura meu coração ferido e ensina-me a amar como tu amas. Se você fizer isso, algo sobrenatural vai acontecer. Pode não ser imediato, mas aos poucos você sentirá um peso saindo dos seus ombros. Você sentirá a paz voltando para seu coração. Você sentirá a presença de Deus de uma forma que não sentia há muito tempo. Porque o perdão abre as comportas do céu. Talvez agora você esteja pensando: mas eu tenho todos esses sinais. Eu reconheço que não tenho arrependimento verdadeiro, que estou espiritualmente frio, que guardo rancor no coração. Será que ainda há esperança para mim? Será que já é tarde demais? Deixa eu te dar a resposta mais importante de todo este vídeo. Enquanto você estiver vivo, nunca é tarde demais. Nunca. O próprio fato de você estar assistindo a este vídeo, o próprio fato de você estar sendo incomodado por essas palavras, é a prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Deus não desistiu de você. Ele nunca desiste. Padre Pio dizia algo maravilhoso: um só ato de contrição verdadeiro, uma só confissão feita com sinceridade absoluta, pode apagar toda uma vida de trevas. Não importa quantos anos você viveu longe de Deus, não importa quantos pecados você acumulou, não importa quão endurecido seu coração se tornou. Um momento de arrependimento genuíno pode mudar tudo. Você conhece a história do bom ladrão? Aquele homem viveu uma vida inteira de crimes, de violência, de pecados terríveis. Mas na última hora, na cruz ao lado de Jesus, ele teve um momento de clareza. Ele reconheceu sua culpa, reconheceu quem era Jesus e simplesmente disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma vida inteira de pecados foi apagada em um instante de fé verdadeira. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o poder do arrependimento sincero. E esse mesmo poder está disponível para você agora, neste exato momento. Mas atenção, Deus é infinitamente misericordioso, mas não é indiferente. Ele perdoa tudo, mas exige sinceridade. Você não pode brincar com Deus. Você não pode fingir arrependimento esperando enganá-lo. Ele vê seu coração. Ele conhece suas intenções mais profundas. Se você vier até ele com falsidade, com o coração dividido, com a intenção de voltar ao pecado depois, você não está buscando perdão. Está zombando da misericórdia divina. Então, o que você precisa fazer? Padre Pio tinha 3 práticas que ele recomendava absolutamente para toda pessoa que quisesse manter a alma salva e pura diante de Deus. 3 práticas simples,
mas poderosas. Se você seguir essas 3 coisas, sua vida espiritual será transformada. Primeira prática, a confissão semanal. Padre Pio insistia nisso. Não espere acumular pecados. Não deixe para depois. Confesse-se toda semana. Porque quanto mais você se confessa, mais a luz de Deus penetra nas sombras do seu coração. Quanto mais você se acostuma a examinar sua consciência regularmente, menos você se perde no caminho. Tem gente que diz, mas eu não tenho pecados toda semana. Padre Pio responderia, então você não está se examinando direito, porque todos nós pecamos, todos os dias. Pequenos egoísmos, pequenas mentiras, pequenas faltas de caridade. E são esses pequenos pecados, quando acumulados, que endurecem o coração e nos afastam de Deus. A confissão semanal é como tomar banho espiritual. Você toma banho todo dia no corpo. Por que não limpar a alma com a mesma frequência? Você não espera semanas para lavar o corpo porque ele suja. Por que espera tanto para lavar a alma? Segunda prática, a comunhão frequente. Padre Pio dizia que a Eucaristia é o alimento da alma. Assim como seu corpo morre sem comida, sua alma morre sem a Eucaristia. Mas atenção, comunhão frequente não significa comunhão automática. Você precisa estar em estado de graça. Precisa ter se confessado dos pecados mortais. Precisa receber o corpo de Cristo com reverência, com preparação, com fé. Quantas pessoas comungam todos os domingos, mas estão em pecado mortal? Quantas recebem Jesus sem fazer um exame de consciência antes? Quantas mascam a hóstia como se fosse um biscoito qualquer? Isso não é devoção, é sacrilégio, é trazer condenação sobre si mesmo, como diz São Paulo. Quando você vai comungar, lembre-se, você está recebendo o próprio Deus no seu corpo. O mesmo Jesus que criou o universo, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, está entrando em você. Como você pode tratar isso com indiferença? Terceira prática, a oração constante, especialmente o Santo Rosário. Padre Pio chamava o rosário de arma dos tempos finais. Ele dizia que o demônio treme quando vê alguém rezando o terço, porque sabe que essa alma está sob a proteção da Virgem Maria. E uma alma protegida por Nossa Senhora é uma fortaleza inexpugnável. Mas não reze o rosário correndo, não reze mecanicamente. Cada Ave Maria deve ser uma flecha de amor atirada ao céu. Cada mistério deve ser meditado, vivido, sentido no coração. Quando você reza dessa forma, algo extraordinário acontece. Você não está apenas repetindo palavras, você está conversando com a Mãe de Deus. Padre Pio acrescentava, o demônio teme mais uma Ave Maria rezada com fé do que uma multidão de palavras sem amor. É a qualidade que importa, não a quantidade. Melhor rezar um terço com devoção verdadeira do que 10 terços com a mente distraída. Essas 3 práticas, confissão semanal, comunhão frequente e rosário diário, são o tripé da vida espiritual saudável. Se você fizer isso, mantendo-se firme mesmo nos momentos de aridez, sua alma estará protegida. Você pode ter quedas, pode ter momentos de fraqueza, mas não estará perdido. Porque essas práticas são como cordas que te mantêm conectado a Deus. E lembre-se, a salvação não é um evento, é um processo. Você não é salvo uma única vez e pronto. Você precisa perseverar até o fim. Como diz a Escritura, aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma caminhada diária, uma escolha renovada a cada manhã de servir a Deus acima de todas as coisas. Se hoje o Espírito Santo tocou seu coração, não ignore esse chamado. Não deixe para amanhã. Ajoelhe-se agora mesmo onde você está e diga com sinceridade, Senhor, eu quero voltar. Não quero viver mais na ilusão. Lava-me com teu sangue e dá-me um coração novo. Se você fizer isso de coração, algo sobrenatural vai acontecer. Padre Pio dizia que quando uma alma se arrepende verdadeiramente, o próprio Cristo se aproxima dela no silêncio, e o anjo da guarda se ajoelha ao seu lado. O céu inteiro se alegra por um pecador que se converte. Então vamos recapitular o que aprendemos hoje, porque essas verdades precisam ficar gravadas no seu coração. Vimos 3 sinais de que uma pessoa pode não estar verdadeiramente salva,
mesmo acreditando que está. O primeiro sinal foi a ausência de arrependimento verdadeiro, quando confessamos os pecados com a boca, mas não sentimos dor genuína na alma por ter ofendido a Deus. O segundo sinal foi a frieza espiritual, aquele estado perigoso em que a oração se torna pesada, a missa parece interminável e a presença de Deus deixa de nos emocionar. É quando o demônio consegue soprar o desânimo e a preguiça espiritual no nosso coração, fazendo-nos desistir aos poucos da vida de oração. E o terceiro sinal, o mais grave de todos, foi a ausência de caridade verdadeira, quando guardamos rancor, quando nos recusamos a perdoar de coração, quando temos palavras doces nos lábios, mas veneno na alma. Porque sem perdão, sem amor genuíno, todas as nossas práticas religiosas são vazias e inúteis. Mas a mensagem mais importante que quero que você leve deste vídeo é esta: ainda há tempo. Enquanto você respirar, enquanto seu coração bater, há tempo de voltar para casa. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Ele está sempre de braços abertos, esperando como o pai da parábola do filho pródigo, olhando o horizonte na esperança de ver você voltando. Padre Pio viveu essa verdade intensamente. Ele passava até 20 horas por dia no confessionário, ouvindo os pecados mais terríveis, as histórias mais tristes, as almas mais perdidas. E nunca ele mandou alguém embora. Ele chorava com os penitentes, sofria com eles, mas sempre apontava para a misericórdia infinita de Deus. Você quer saber se está salvo? Então pergunte ao seu coração neste momento: há paz ou há inquietação? Há amor ou há rancor? Há fé viva ou há indiferença? Porque uma alma verdadeiramente salva é uma alma em paz. Mesmo quando a vida está difícil, mesmo quando há sofrimento, ela sente a presença de Deus como uma âncora firme. Não se contente com pouco. Não viva de aparências. Não adormeça na fé. Porque o demônio quer exatamente isso, que você se acomode numa religiosidade morna, sem vida, sem poder transformador. Vigie sua alma, confesse-se regularmente, comungue com reverência, reze o rosário todos os dias e pratique o bem de forma concreta. A salvação, meu irmão, minha irmã, é o maior tesouro da sua existência. Ela custou o sangue do próprio Filho de Deus. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse uma fé medíocre, superficial, cheia de enganos. Ele morreu para que você tivesse vida em abundância, para que você experimentasse a alegria verdadeira de estar em comunhão com Deus. Então eu te convido agora. Feche os olhos por um momento e peça ao Espírito Santo que te revele o verdadeiro estado da tua alma. Peça com sinceridade. Diga: Espírito Santo, mostra-me onde estou errado. Mostra-me onde me enganei. Mostra-me o que preciso mudar. E Ele vai te mostrar, porque Ele é o Espírito da verdade. E peça também à Virgem Maria que te cubra com o seu manto maternal e te conduza de volta ao Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora nunca abandona quem a chama. Ela é a Mãe da Misericórdia, a refúgio dos pecadores, a esperança dos desesperados. Se você se consagrar a ela, ela vai te levar seguro até o céu. Antes de terminarmos, preciso te pedir algo muito importante. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você através dessas palavras, escreva nos comentários: Senhor, renova em mim a tua graça. Esse simples ato de fé, esse testemunho público, é poderoso. É você declarando sua decisão de voltar para Deus. E, por favor, compartilhe este vídeo. Pense nas pessoas que você conhece que podem estar vivendo na ilusão espiritual. Pense naquele amigo que reza, mas vive em pecado. Pense naquela irmã que guarda rancor há anos. Pense naquele familiar que está espiritualmente frio. Envie este vídeo para essas pessoas. Você pode estar salvando uma alma da perdição eterna. Queridos irmãos, nós fazemos este trabalho porque acreditamos que essas mensagens podem mudar vidas, podem salvar almas, podem trazer pessoas de volta para os braços de Deus. Mas precisamos da ajuda de vocês para continuar levando essa palavra de esperança e verdade
para mais pessoas. Se você sentiu que este conteúdo fortaleceu sua fé, se você acredita que vale a pena espalhar esses ensinamentos de Padre Pio, ajude-nos deixando seu like, compartilhando o vídeo e tornando-se membro do canal. Cada gesto de apoio nos permite continuar essa missão de evangelização. Juntos, somos uma família espiritual. Juntos, podemos fazer a diferença. Juntos, podemos levar a luz de Cristo para os lugares mais escuros deste mundo. Contamos com você nessa missão. E agora, a pergunta que não quer calar, a pergunta que Padre Pio fazia a si mesmo todos os dias: se Jesus te chamasse hoje, neste exato momento, você estaria pronto? Se você morresse nas próximas horas, seu destino seria o céu, ou você teria que responder por uma vida de enganos espirituais? Essa não é uma pergunta para assustar, é uma pergunta para despertar. Porque todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E naquele momento, não vão importar suas desculpas, suas justificativas, suas racionalizações. Vai importar apenas uma coisa: você viveu como um verdadeiro discípulo de Cristo ou apenas usou o título? Padre Pio dizia com toda razão: é melhor confessar-se 1000 vezes por um pecado imaginário do que uma só vez tarde demais por um pecado real. Não deixe para depois, não espere até amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de voltar. Hoje é a hora de abrir seu coração completamente para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim o que tu quiseres. Eu não quero mais viver na ilusão. Eu quero estar verdadeiramente salvo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. E que Padre Pio interceda por todos nós diante do trono de Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a salvação é uma escolha diária. Escolha bem, escolha Deus, escolha o céu.